Tudo bem, pessoal do Mareguiar? Tudo jóia? Nós vamos continuar agora falando da tabela periódica. Tem o pessoal que já falou, professor, não aguento mais o carbono. Não, nós vamos fazer a sequência nossa agora, que a gente fizemos distribuição eletrônica, simbologia, números quânticos. Agora nós vamos ver as características da tabela periódica, né? Que está aqui a nossa tabela periódica. Mas primeiro nós vamos falar aqui do pai da tabela periódica, que é o Dmitry Ivanovich Mendeleev. A tabela periódica ela foi criada em 1869. Ela tinha como base, da característica dela, a ordem de massa atômica, diferente da tabela nossa atual, que é em relação ao número atômico. O Mendeleev ele fez previsão de alguns elementos que depois foram descobertos. Ele deixou espaços na tabela periódica para depois serem inseridos novos elementos químicos. Tá? Mendeleev era um russo, né? Nasceu em 1834 e faleceu em 1907. Dos químicos mais respeitados da época. Vamos colocar o próximo aqui. Ó. Então Moseley, né? Ele era um aluno do Rutherford, um discípulo de Rutherford, o descobridor do núcleo atômico. Tá? Então ele criou a tabela periódica que nós conhecemos agora, que é em relação ao número atômico. Ordem crescente de número atômico. Vamos passar lá. A tabela periódica, nós temos isso aqui, ó. Nós temos, lembrar que eu já te falei algumas coisas sobre ela, mas nós temos aí as famílias, né, que elas vão ficar em vertical, e os períodos. Por isso que é a tabela periódica, é dividida em períodos. São as características do elemento químico. Então é assim, ó, a família nós vamos pegar na vertical, né, períodos na horizontal. Lembra lá do diagrama de Linus-Pauling que nós vimos no começo, né? 1S2, 2S2, né? Nós vimos todo aquele caso da distribuição eletrônica. E vimos lá que o diagrama de Linus-Pauling ele ia até 7, né? O que é 7? Então, se o elemento, por exemplo, tiver 4 camadas, que nós fazíamos lá a distribuição eletrônica, significa que ele está no quarto período. Viu lá, ó? Por exemplo, o ferro lá. Né? Faz a distribuição eletrônica do ferro, ele acaba em 3D6. Mas só que ele tem lá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, que ele é 26 elétrons. Ele tem o 4S2 com maior camada. Então ele tem 4 camadas. Então ele está na quarta linha lá, está no quarto período lá, o ferro aqui, ó. Tá? E a família tem nomes específicos. Para quem? Para as famílias 1A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0. Então as famílias A têm nomes específicos. As famílias B, eles só chamam de elementos de transição, certo? Vamos lá, vamos aprender os nomes de algumas famílias A aqui. Vamos lá. Então, gente, lá, ó, família 1A. Vamos pegar lá, quem é a família A? Ele chama-se de metais alcalinos, né? Vamos lá, os metais alcalinos estão aqui. Opa, professor, e o hidrogênio? Ele não é metal, ele não faz parte. Ele mora ali de favor. Porque ele tem um elétron na última camada, então ele vai ficar ali junto com a família 1A, que são dos metais alcalinos. Nós temos essa 2A aqui, ó, que ela vai chamar de metais alcalinos terrosos. Tá? Vamos lá, quem que é um dos metais dos alcalinos terrosos lá? É a família do berílio lá. Então, aqui tem o pessoal antigamente falava muito macetes, né? Para fazer a nomenclatura. Era decorado muito. Mas não fique muito desligado nessa parte de família. Porque no vestibular eles falam que não tem que decorar. Mas você tem que saber que esse elemento está na família 1A, está na 2A, para dar as características dela. Principalmente as famílias para cá, ó. Tá? Então, nessa aqui, tirando ele aqui, ó. Tinha um macete lá, que era da minha época esse macete, né? Muito antigo. Li na carta que Rubens casou-se na França. Também tem um... eu me lembro que tinha um macete, esse que eu não lembro direito. Beijei Margarida na casa do senhor Barão Gratão. Então esses seriam os macetes que tinham na época. E daí vem desse lado aqui, nós temos a família 3A, 4A, 5A. Essas famílias pegam o nome do primeiro que está ali. É fácil de ver lá. Ó. Então nós temos a família do boro, nós temos a família do carbono, família do nitrogênio. Opa, é fácil, professor. Beleza, esse é fácil. Vamos passar para 6A e 7A. Essas têm nomes específicos. E tem que guardar muito bem esses nomes aí. Ó. Vamos lá. Ó. Passei para frente, aqui, ó. Vamos lá. Ó.
vamos lá. Eu tenho a família lá, por exemplo, lá do 6A. Essa família é importante, essa família do oxigênio, tá? Essa família é chamada dos calcogênios. Ah, professor, como é que eu vejo e lembro dessa família dos calcogênios? Veja lá. Esqueça esses elementos embaixo aqui. Eles têm nomes já específicos, mas esqueça deles. Vamos para esses aqui, ó. 6A. Esqueça esse aqui. É a família dos 7 porquinhos, né? Os 7 porquinhos, né? A família dos 7 porquinhos. Então, tranquilo, né? Passei para outra família importante lá da química orgânica, né? No terceiro ano, quarto ano, no quarto ano, a sequência daquele do carbono. O carbono foi visto uma base da química orgânica. Depois nós vamos estudar a fundo para o ano que vem, se Deus quiser. E vamos lá. Família 7A, gente, é chamada de família dos halogênios. Vamos ver quem que é a família dos halogênios lá. É a família da Filomena, né? O pessoal fazia esse macete muito aqui, ó. Filomena, clara, bruaca, idiota e atrasada. Imaginem o tipo de... Então é a família ali da Filomena, do F, do flúor, tá? Isso é chamado de halogênios. E uma família muito importante, uma família que é muito metida, que não se liga com ninguém. Nenhum metal liga com eles. Vamos ver que família é essa. Essa família aqui, ó, é a 8A, chamada de família Zelo. Essa família é chamada de gases nobres, tá? Lá antigamente, em 1950, ela era chamada de gases raros. Mas hoje em dia sabe que pega elementos como o hélio é o segundo elemento mais abundante do universo, né? Então, os conhecidos, né? Onde que foi pesquisado, ele é o segundo mais abundante, que é o gás hélio, que é o gás que faz parte do Sol. Vamos lá. Vamos lá para frente, vamos continuar lá então. Veja que interessante uma coisa aqui, ó. Faz a distribuição eletrônica, e a distribuição eletrônica, a camada de valência, sempre vai ter esses valores aqui, ó. Quando eu faço a distribuição, está lá a camada KLM. Se acabar para isso, para as famílias A. Se acabar em 1, ele está na 1A. Se ele tiver 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência, nós dizemos ali que ele está na família dos alcalinos terrosos, e assim por diante. Os gases nobres, por exemplo, dá 8 na última camada, ele é um dos gases nobres. Joia? Isso é fácil, moleza. Depois nós vamos praticar alguns exercícios disso aí. Veja lá, olha lá o oxigênio lá. O oxigênio, lembra a distribuição eletrônica? Isso aqui é número quântico, né? Que nós já vimos lá também. Então, veja lá que a última camada, 2 mais 4, que essa aqui é a última camada, ó. Tem 2 camadas, tem a camada K e tem a camada L. 2 mais 4, 6. 6, o oxigênio, vamos ver lá, ó. Vamos ver lá o oxigênio que tá, ó. Ele está na família 6A, né? Então ele tem 6 na última camada, na família 6A. Vamos pegar outro lá, ó. Vamos pegar o flúor. Lá, ó. Flúor, o que acontece? Tem uma camada, 2 camadas, né? Então 2 mais 5, 7. Então 7A. E moleza isso aí, né, professor? Moleza. Você tá já manjando aí, ó. Tá detonando aí, ó. Vamos lá, ó. Olha lá o flúor. Vamos pegar o flúor para tirar lá, ó. Tá lá na 7A. E você já tá manjando, já tá ligado do que você vai fazer depois. E por último, gente, eu quero que você já guarde uma coisa muito importante. Nós vamos falar muito disso aí. Uma classificação chamada de representativos, transição interna e transição externa. Moleza porque você sabe fazer a distribuição eletrônica. Manja lá na distribuição eletrônica. Fiz a avaliação já para vocês lá, vocês quase tudo não acertou, né? Errou um negocinho ou outro, mas está acertando a distribuição eletrônica. E o número quântico já estava bem afiado, a gente já estava metido lá, sabendo tudo lá da distribuição eletrônica. Então vamos ver aqui, ó. Então vamos lá. Se, gente, ó, seu elemento, a distribuição eletrônica, lá o subnível mais energético, né? O último que acaba lá, não é camada, não, é o último que acaba. Lembra que para fazer o número quântico era o último lá também. Se acabar em S, né, ele vai ser chamado de elementos representativos. E se acabar em P, também são elementos representativos que só quer desse lado lá, ó. Joia? E daí, se ele acabar em D, nós vamos chamar de elementos de transição. Transição externa. Esses aqui, ó. Esses aqui foram tirados naquelas famílias. Lembra que esse... Professor, que família que é esse? Que período que é esse? Esses dois aqui, ó. Né? Tem um monte lá que deu tanto a tanto. Ele vai ser tirado daqui e colocado aqui, ó. São os de transição interna. Transição interna acaba em F, tá? Vamos ver aqui, ó. Como o professor colocou aqui, ó.
S. Acabou. Se tiver um elemento aqui ou aqui, ó, no S ou no P, nós dizemos que ele é representativos. Se acabar em D vai estar aqui, ó, ele vai ser uma transição externa. E se ele for tirado daqui, ó, né, daquelas duas coluninhas que tem aqui, ó, bem sem vergonha, que o pessoal erra muito, ele vai ser aqui, ó, transição interna. Joia, gente, manjou, vai jogar na próxima aula com muito exercício. Joia, turma do terceiro DDM, terceiro de informática, um abraço do professor, saudades de vocês, vamos estar logo juntos. Obrigado, gente.